Não fala isso, né? Mas é porque ele hoje te superou, hein? Entendi. Ô, Pepe, foi difícil acordar hoje. Foi difícil acordar com esse friozinho, né, filho? Ir pra academia cedo. Não é? Tem que ter resultado. Pra academia, exatamente. Bom dia, doutor Rafael Fantin. Que prazer ter você aqui. E prazer ter essa turma maravilhosa na nossa live premiada de hoje. Vocês que já estão chegando no Instagram, Liberdade, @Liberdade929, gente. Temos hoje, senhor Welmer, um voucher para você gastar R$150 no Marum? Ok, é isso aí, que maravilha. Perfeito, então vamos começar a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo semanal, todas as terças. Candidíase genital é baixa de imunidade? Agora, o que é e quais são os sintomas e as principais causas da candidíase genital, doutor? Pepe, esse é um tema perfeito, porque é uma das coisas que mais incomoda a mulher é a candidíase de repetição. O que é a candidíase? A candidíase genital é, na verdade, uma superproliferação de um fungo que ele é comum e habita a própria flora bacteriana vaginal, que é a Candida albicans. Mas por motivos que a gente vai discutir, ocorre esse supercrescimento, levando a incômodos como dor, vermelhidão, coceira, placas esbranquiçadas e um corrimento vaginal. Que é a candidíase? Se é um supercrescimento bacteriano, tem algo no corpo que está acontecendo que está reduzindo a sua imunidade, como o seu corpo combater essa superproliferação. Pode estar acontecendo uma inflamação crônica que atrapalha esse mecanismo de defesa, e também tem situações locais como alteração do pH vaginal, do conteúdo do líquido vaginal, da temperatura, da flora bacteriana, e é isso tudo aqui que a gente vai discutir. Olha só que interessante, doutor. Perfeito. E o doutor Rafael acabou de falar, por repetição, ou seja, costuma acontecer várias vezes no decorrer da vida da pessoa. Então é justamente, doutor, a gente às vezes fala, olha, eu estou com isso aqui, eu estou com baixa de imunidade, então quer dizer que é verdade, a candidíase ela pode ser causada também pela baixa de imunidade? Sim, normalmente o paciente com candidíase de repetição, ele tem uma alteração da imunidade ou ele tem uma inflamação crônica, que pode acontecer, Leide, por vários motivos. E você sabe qual que é o principal? Qual? Estilo de vida negativo. Estresse, ansiedade, alimentação ruim, sono ruim. Pode acontecer naqueles pacientes que querem emagrecer e façam um déficit calórico muito abrupto, uma atividade física intensa. A gente vê também associado a algumas doenças, uso de remédios, tá? Como HIV, HPV, paciente com diabetes descontrolado, uso de contraceptivo oral, antibiótico e corticoide, que são medicações que eles alteram tanto a flora local, né, e como a imunidade de uma maneira geral. Qual é o papel da alimentação na causa e no tratamento da candidíase? Pepe, o alimento é importantíssimo. É só você pensar que a flora bacteriana saudável, ela vive num pH ácido. Então, todo alimento que você comer, que ele é altamente processado, ele vai levar a um pH mais ácido. Então, a gente pensa muito em alimentos embutidos e industrializados. O que vem a ser isso? Carne embutida, e pensa salame, tudo que é farinácea, arroz, tudo que é mais de fácil acesso, aquele carboidrato que dá pico de insulina, né? Ele é rapidamente absorvido e dá pico de glicose no sangue, ele facilita. Mas por quê? Um aumento de glicose, mais glicose no fluxo vaginal, e o fungo se alimenta de quê? É disso. Então, o que a gente tem que evitar? Tem que evitar alimentos altamente ricos em carboidrato, de alto índice glicêmico. Ai, meu Deus, eu tenho câncer de repetição. O que eu vou comer? Abre lá, digita lá no Google, índice glicêmico do alimento. Vai ter uma tabela para você. Legal, isso aí te facilita, né? Vamos comer fibras. A gente deve evitar um pouquinho do amendoim, mas vamos abusar da chia, tá? Vamos ter uma alimentação extremamente saudável. Legal. Pepe,
Não tem erro. Não tem erro. Muito bem, gente. Você que já está na live da Liberdade, hoje está valendo o voucher, pode mandar perguntas. Nós vamos já escolher quem vai faturar esse voucher hoje e o doutor vai nos responder agora. Doutor, você já falou da alimentação, falou da questão da imunidade, os hábitos da pessoa, mas a escolha da roupa correta, uma higienização íntima, isso também pode ajudar? Tem a ver com a prevenção e no tratamento? Sim. Tudo tem a ver com o ambiente que é criado para o fungo sobreviver. Então, se você usa roupas quentes, suadas, né, roupas de academia, lycra, por muito tempo, aumenta a temperatura e cria um ambiente propício. Então, a gente pede para dar preferência para algodão. Chegou em casa, o ideal é não usar roupa íntima, deixa literalmente respirar. Faça a higienização correta, lave com água e sabão neutro. Vou repetir, tá? Neutro. Por quê? Porque se vende muito sabonete de limpeza íntima e que muda o seu pH vaginal, muda a sua flora bacteriana vaginal e vai te aumentar o risco de cândida. Então, lavar com cuidado depois também da atividade sexual e uma higienização sempre adequada. Vivendo e aprendendo, porque a gente usa esses sabonetes bem perfumados e cheios de produto. Nada de passar desodorante, pelo amor de Deus. Tudo bem, Rafael, obrigado pela presença mais uma vez. Nós vamos agora lá Não terminou, a gente continua no Instagram agora, né? Continua no Instagram, Liberdade 929, terça-feira que vem. Obrigada, doutor. Aguardamos você aqui de novo. Um abraço. Valeu, um abraço. 9h39, minha gente. Uma excelente manhã, bom dia. Bruno e Marrone, meu jeito de sentir liberdade. Dias melhores virão. A Rádio Sertaneja do Brasil. É isso aí, bom dia. Muito bem, meus queridos amigos, amados amigos e amigas. Para nós é um privilégio, uma alegria e uma satisfação em ter vocês conosco aqui. Esse meu cabelo maravilhoso, um espetáculo, todo branco, né? Aliás, você tem algum produto, Rafael Fantin, você tem algum produto para me indicar para esse cabelo não ficar tão branco assim? Tem. Sim. Ele não pinta o cabelo, não. Ele ameniza os grisalhos. O cabelo fica de cor mais chumbo. Tem uma cor assim. Ok. Vamos fingir que você nunca usou nada, bebê. Obrigado. Vamos só fingir que ele Você nunca... pensa, você não pode chegar aqui a caju. A caju fica muito feio. Mas eu conheço gente da Liberdade que usa a caju. Eu conheço. Teve um cantor famoso que chegou num show nosso da Liberdade, mas o cabelo dele tava caju. Eu falei, gente, que cabelo que nós não vamos falar quem foi. Não, vamos falar de tudo. Primeiro, deixa eu dar um grande bom dia. Eu tô vendo que vocês estão de todas as partes elogiando demais a entrevista, doutor Rafael. Deixa eu ver aqui, olha, a melhor rádio do mundo, a Carla Maia tá parabenizando. Obrigada, a Kelly Mendes, doutor, tá te agradecendo. Ela falou, obrigada, doutor, respondeu. A Selma Neto, um grande beijo pra você, Selma. Outra coisa, deixa eu falar com você. Ô, gente, segue nós lá no Instagram também, entendeu? Segue o Rafael, né? Mas segue nós também. Pedro Paulo Liberdade FM e também a Lady Darley também. Segue ela também, tá? Obrigado, gente. Valeu. Rádio Liberdade. Lady Darley, Rádio Liberdade. Doutor, as pessoas estão dizendo aqui que foi muito esclarecedor. A Neuza Vieira falou o que eu acabei de dizer. Vivendo e aprendendo. Eu quero fazer um agradecimento especial hoje para o Dr. Rafael Fantin, gente. Eu estive no Instituto Rafael Fantin e eu falei ontem com o doutor, eu abençoei demais, que Deus te abençoe, porque a gente conversando aqui, e até mesmo no consultório dele, gente, ele fez uma anamnese, um retrospecto da minha vida. Sabe o que é um médico ter tudo anotado, a mínima coisa que você disse? E ele, gente, eu queria que você, minha amiga, mulher, homem, não deixe de pesquisar, seja na internet, seja no Instagram do Dr. Rafael, porque uma simples coisa que ele me falou, um comentário que ele fez aqui, me ajudou muito, doutor. Então, muito obrigada, que Deus abençoe seu trabalho. Ele é um grande pesquisador. Você chega no consultório do Dr. Rafael Fantin, ele te expõe sua vida, tá? Então, muito obrigada mesmo, me ajudou. E minhas amigas, meus amigos, eu quero que ajude você também. Às vezes você pode compartilhar essa live, ajudar uma pessoa que está passando por um momento difícil. São várias lives que a gente tem aqui, tá? Sim. Então, feito o meu agradecimento, doutor. Vamos lá, querido, eu que te agradeço.
Aqui, olha, a Vilma, a Edna Santos, doutor, tá perguntando, eu não sei se tem a ver. Ela falou se idade tem a ver com candidíase genital. A idade interfere ou pode ser uma menina, uma moça, uma pessoa mais velha? Sim, a idade interfere muito, porque parte dos componentes são doenças, como por exemplo, uma pessoa mais idosa, ela tem um risco maior de ter uma inflamação crônica, uma doença, como por exemplo o diabetes. E também porque está associado ao componente hormonal, como no caso da menopausa, né? Sim. A menopausa pode alterar um pouco a acidez vaginal, o epitélio vaginal. Então pode aumentar o risco de dores e lesões e o conjunto todo pode aumentar o risco também de candidíase. Doutor Rafael, Selma Neto está dizendo, toda terça eu vejo, você tira minhas dúvidas, está te parabenizando. Ai, que bom. A Carla Maia está dizendo, por mais profissionais assim, parabéns, doutor Rafael, todo mundo te elogiando aqui. O Arley Bahia, Leide PP, vocês são um show, adoro vocês. Obrigada de coração. Valeu, garoto. Doutor, tá aqui perguntando para nós, a Vilma Batista perguntando para você, doutor, quais alimentos você recomenda para não ter esse problema, ou seja, aumentar a imunidade? O que você recomenda, doutor? Então, a primeira coisa é a quantidade. Nada de evitar, nada de fazer uma dieta extremamente restrita. Você que tem doença de imunidade ou que costuma ter candidíase de repetição, uma virose de repetição, tem que ser uma dieta com déficit, mas não tão restrita. Uma outra coisa é só você pensar no que é saudável. O que é saudável é uma alimentação rica em fibras, rica em verduras, rica em legumes. Ah, Rafael, mas qual que eu vou escolher? Pensa naquele com um sabor mais neutro, nada que te dá aquele pico de sabor. Então a gente pensa que, por exemplo, abacaxi por ser ácido, manga por ser muito doce, interfere. Agora, olha, pera, maçã, já nem tanto, ameixa, né? Evitar carnes processadas. A gente sabe que carnes vermelhas elas têm um componente mais inflamatório, então dá preferência para aves e até peixe rico em ômega 3, que tem ação anti-inflamatória, não é isso? Doutor, se essa pergunta não tivesse ali, não tivesse sido feita pela Márcia Alves, a nossa ouvinte, eu ia achar que era coisa do PP, tá? Eu ia achar. Olha que coisa, gente. Ela está perguntando, eu não estou mentindo, se cerveja atrapalha a flora vaginal. Eu ia achar que era coisa sua, Pepe. Deve ser mentira isso. Cerveja atrapalha a flora vaginal. Ô, minha filha, obrigado pela pergunta. Prossiga, doutor. A cerveja, então, ela é álcool. O álcool uma quantidade excessiva reduz a imunidade. Viu? A gente tem que pensar que o álcool como um todo, ele é processado, ele estimula a acidose e ele também é um carboidrato de alto índice glicêmico, no caso da cerveja. Então, piora a acidose, piora a quantidade de glicose no conteúdo vaginal, realmente. Ou seja, Márcia, a pergunta procede. A Belzinha está perguntando ali, doutor, a respeito do sabonete íntimo. Nós, mulheres, temos manias, a gente vai lá na prateleira, a gente escolhe o mais cheiroso, o mais cheio de carne. Esse aqui cheiro de morango, flores, frutas, a gente ama. Mas e aí, doutor, isso realmente aumenta a possibilidade da pessoa ter a candidíase? Sim, porque ele altera o pH e, consequentemente, ele vai alterar a flora vaginal. O tipo de bactéria, o tipo de fungo que a habita. E vai surgir uma maior possibilidade de cândida. Você tem que usar sabonetes neutros, né? E não pode ficar fazendo ducha vaginal. Você limpa na beirada, um pouco por dentro, mas nada muito intenso. E também nem muitas vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Porque isso também tira esse conteúdo. Doutor, chegou uma... A gente vai finalizar aqui, porque hoje o PP vai escolher uma pessoa. São 2 perguntas, doutor. Gisele Fernandes, quando a mulher está fazendo o tratamento, o parceiro também precisa? E uma outra ouvinte que perguntou aqui a respeito de anticoncepcional. Ela disse aqui, olha, aqui. Usei durante 5 anos o DIU, retirei, estou usando anticoncepcional, tive candidíase, troquei para o medicamento só com progesterona. Será que resolve? E se o parceiro tem que tratar também essas 2 coisas? Em relação ao parceiro, normalmente a gente trata se ele é sintomático, quando você vê dor, ardor na glande, né, que é a cabeça do pênis, e se por acaso a mulher tem candidíase de repetição. Tratou a mulher, nesses casos, a gente trata o parceiro, só que o parceiro tem que ser um tratamento duplo, oral e sistêmico.
E se a mulher está tratando, tem que usar preservativo durante a relação, porque senão vai se contaminar de novo. E a progesterona, ela tá só usando a progesterona, parou com o DIU, tirou, começou a usar o anticoncepcional e tá agora só com progesterona. Isso vai resolver o caso dela, doutor? O estrogênio é que dá a qualidade do epitélio vaginal. Então, se você está usando um anticoncepcional só de progesterona, o que normalmente pode acontecer é uma alteração desse epitélio, uma alteração da acidez e pode estimular o surgimento de cândidas, sim. Eu só gosto de usar anticoncepcional de progesterona nos casos da paciente que está amamentando ou que tem contraindicação ao estrogênio e a outros tipos de contraceptivos, porque existem outros muito melhores. A Lívia Carla está dizendo que vai ter que parar de beber. Ô, Pepe, doutor, esclareceu muito, as pessoas estão agradecendo aqui. Até mulheres falando que não sabia que a menopausa aumentava essa possibilidade. A gente vai sortear alguém, Pepe? Já Quem peguei que você já. sorteou, Essa santa que fez essa pergunta maravilhosa aqui Qual? é a Márcia Alves Salles. A cerveja atrapalha a flora vaginal. Então, ô Márcia, você que fez essa pergunta, olha, eu te garanto que não atrapalha, tá? Vou te garantir, mentira. O Rafael disse que atrapalha. Churrasco. Churrasco. Bota uma roupa apertada, faz aquela higienizada. Bota um desodorante, certo, né? Aí vai pro churrasco, bebe Meu muito, Deus. come muito, né? Aí você vai ver o que vai acontecer. Ó, Isso aí, gente. valeu, Márcia, valeu, gente. Um beijo carinhoso a todo mundo aí. Até a próxima. Valeu, Obrigada Rafael. a todos vocês, obrigada ao doutor Rafael Fantin. Gente, muito obrigado por estar sempre com a gente. Terça-feira que vem a gente tem um novo encontro marcado aqui, sempre nessa live premiada aqui na Liberdade. Valeu, turma! Isso aí, gente, grande abraço, até terça. Beijo. Tchau, gente. Mania nojenta. O que você acha que realmente